Agora é para valer. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui para esta live. Então, como já apresentado, sou o Rogério Grau, engenheiro químico e engenheiro de segurança do trabalho, já formado há mais de 26 anos, estava fazendo a conta agora enquanto estávamos fora do ar, né, doutor? E já atuo também como perito judicial desde o ano de 2015. Doutor Márcio, é uma alegria tê-lo conosco aqui novamente, sempre pela sua disponibilidade. Uma boa noite, doutor. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou o Márcio Augusto Nascimento, juiz federal da 8ª Vara de Londrina, e faz mais de 20 anos, 21 anos para ser exato, que eu atuo na área previdenciária. Tenho 7 livros publicados dentro dessa área de direito previdenciário, e já conheço o engenheiro Rogério Grau há bastante tempo, e agradeço a todos aí por estarem prestigiando a nossa live. Maravilha, e como o tempo é breve, né? Temos que aproveitar e fazer o máximo tirar das dúvidas dos nossos colegas que também atuam na área previdenciária. E, primeiramente, eu estava comentando antes, né? Nós engenheiros, às vezes, endeusamos até os juízes, temos um certo receio, às vezes, até de conversar, né? Não sei se isso é um histórico ou não, mas, doutor Márcio, como que o senhor acredita, nós, como peritos judiciais, qual é importante esse contato ou essa relação com o juiz, o que é importante no nosso dia a dia, de uma forma bem profissional, que a gente pode atuar junto com vocês? Atualmente, né, Rogério, esse contato com o juiz da vara foi bastante diluído, porque nós instalamos uma central de perícias, né, aqui em Londrina, e eu creio que na maioria das varas, aliás, na maioria não, em todas as varas aqui do TRF da 4ª Região, que engloba Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, todas as varas agora têm uma central de perícias que faz a distribuição das perícias. Agora, para o juiz, o que é importante? O importante para o juiz é que o perito responda adequadamente os quesitos, né, que ele faça uma descrição pormenorizada do ambiente de trabalho, das formas de aferição, do trabalho que era realizado pelo segurado. E nesse contato entre o juiz e o perito, me parece, pelo menos é a minha ideia, de que em aqueles casos que são complexos, né, que envolvem um maior grau de dificuldade, ou que existam obstáculos, barreiras, que possam atrapalhar o trabalho do perito, esse contato entre o engenheiro, né, entre o perito e o juiz deve ser realizado, né, e dessa forma poder conduzir realmente o laudo pericial para aquilo que realmente é necessário, ou seja, dirimir, do ponto de vista técnico, aquelas dúvidas que existem no processo, né? Lembrando que a perícia ela é realizada pela pessoa nomeada pelo juízo, mas quem decide é o juízo. Então, é verdade que 95% dos casos o juiz ele adota a linha do perito, né, nomeado, perito judicial, mas há casos que o juiz afasta o laudo pericial quando, por exemplo, é constatado que existiu alguma divergência aí entre laudos do mesmo local, do mesmo período, e o outro laudo tem mais elementos, ou tem elementos mais robustos, mais firmes para fixar a convicção do juiz. Isso acontece, por exemplo, quando existe uma perícia na área previdenciária e a parte autor, ou advogado, vem e traz uma perícia da Justiça do Trabalho e, ao confrontar os laudos, o juiz ele pode adotar um ou outro, né, porque tanto da Justiça do Trabalho como da Justiça Federal foram elaborados por peritos de renomado conhecimento técnico, mas daí o juiz vai oferir, dentro daqueles dois laudos, aquele que melhor compreende a controvérsia daqueles autos no caso concreto. Bom, aí vem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para o doutor. A partir do momento que se há necessidade de uma perícia, nós podemos chegar à conclusão que, ao longo desse caminho, principalmente na questão previdenciária, aconteceram alguns outros fatos. Ou a empresa, no período, não conseguiu realizar, ou não realizou os seus levantamentos ambientais, ou o que ela realizou
são informações muito pobres, quando a gente pega laudos aí, lá bem antigos, são informações pobres que não elucidam a situação, ou a empresa já não existe mais, né? Como que ao longo desses 20 anos de atuação na área previdenciária, e uma outra pergunta, muitos peritos acabam fazendo também os seus laudos na área previdenciária, baseado e praticamente igual àquilo que acontece na legislação trabalhista. Isso dificulta o trabalho do juiz nesse aspecto, não? Bom, primeiramente, realmente, e essa questão aí é muito delicado no direito previdenciário das empresas já terem fechado as portas. Aí, como vai fazer uma perícia numa empresa que já fechou as portas? Não é possível. Então, nós utilizamos a prova emprestada, se por acaso já existe um laudo de uma empresa semelhante, né, com o mesmo número de funcionários, mesma área de atuação, que tem aquela atividade exata desempenhada pelo segurado. No caso, não existir esse laudo, essa prova emprestada, ou se ele não atender os requisitos necessários, nós vamos partir para uma perícia numa empresa paradigma, né? Então, uma empresa que atue no mesmo ramo, que seja mais ou menos do mesmo porte, e que tenha aquela atividade que o segurado desempenhava, aí o perito vai fazer uma perícia, vamos dizer assim, de uma forma indireta, numa empresa paradigma, numa empresa semelhante. E em relação a fatos passados, não havia tanto assim, tanta cobrança e tanta necessidade de laudos, né? Como passou a ser a partir de 95, né? Antes de 95 era por enquadramento profissional. Sim. Então, a partir da Lei 9.032, passou a se exigir laudo, e aí as empresas deveriam ter elaborado os laudos técnicos desde lá, mas muitas não o fizeram. Então, o que vai acontecer? Se o layout da empresa não sofreu modificações relevantes, e essa perícia pode ser feita na mesma empresa, né, desde que ela esteja funcionando, então pode ser feita na mesma empresa, ainda que avaliando um período de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, né, desde que, como já mencionei, não tenha mudado o layout, ou seja, as mesmas máquinas, as mesmas condições ambientais de trabalho. Um exemplo que a gente pode mencionar é uma empresa de ônibus, né, que esteja funcionando e que não tivesse o laudo de um determinado veículo, vamos imaginar, de fabricação de 1980, mas ainda existe esse veículo na frota e é possível, daí, o perito fazer um laudo com a data de hoje, mas referente a um veículo que passou a ser utilizado e foi utilizado por quem trabalhou naquela empresa a partir de 1980, né? Agora, se esse ônibus não existe na empresa, esse modelo, essa marca de ônibus não existe, vai ter que ser buscado em outra empresa, ou se não existir, através de uma prova emprestada de um laudo que já tenha sido realizado em outro processo em cima do mesmo automóvel, né? Então, essa questão, nós temos que ter criatividade para resolver essas situações, né? Como até já mencionei numa outra live com o professor Rogério, existe, por exemplo, assim, quando vai se fazer o laudo, né, nesses tempos de Covid, às vezes a pessoa que é o segurado é do grupo de risco, ou então ele se mudou da cidade, ou está numa cidade distante, ou a empresa é de outra cidade, a empresa é lá de São Paulo, capital, e nós temos que usar a criatividade. Então, se a pessoa não pode comparecer pessoalmente por qualquer problema, a minha sugestão para o perito e para os advogados é que faça uma videochamada e aí as partes possam acompanhar por celular a realização da perícia no local, né? Então, nós já tivemos um caso desse, que o autor, nesse intervalo do início do processo até a perícia, ele tinha se mudado para São Paulo, na capital, a perícia era em Cornélio Procópio, e ele não podia comparecer. E nós falamos isso, olha, a forma de você participar é através de uma videochamada no WhatsApp. Então, nesses tempos difíceis, né, de Covid, nós temos que utilizar a criatividade para vencer esses obstáculos. Interessante isso, que recentemente eu tentei até fazer isso numa outra vara, né,
mas aí, às vezes, há impugnação do INSS, e aí depende também da forma como o juiz entende, né, para que esse procedimento seja adotado, mas realmente era algo muito simples e que podia ser resolvido por uma videochamada, mas não foi possível, mas interessante o seu posicionamento. Com relação às perícias por similaridade, a gente percebe também que há uma situação entre as instruções normativas, né, aquela clássica pergunta, né, há uma afirmação nas instruções normativas que não permitem a utilização da prova por similaridade, mas quando a gente olha a legislação imediatamente superior a ela, agora não me lembro se é o decreto ou se é a Lei 8.213, diz que o segurado ele tem direito a todos os tipos de prova para justificar aquela atividade, caso ela seja especial. Estou falando errado esse termo, ou é isso mesmo, doutor? Mesmo, né? No decreto, salvo engano, o decreto ele é mais pormenorizado, né? O decreto 3.048, com as alterações que foram realizadas agora. Sim. Então, o decreto 3.048, ele traz lá várias formas de prova, e, dentre elas, prevê até mesmo a realização de visita, né? De inspeção no local por funcionário do INSS. Existe uma portaria que determina que se o julgador lá da instância administrativa do INSS, o conselheiro do Conselho de Recursos da Previdência Social determinar, um auditor do INSS, um funcionário do INSS é obrigado a ir lá na empresa e fazer a descrição do que ele encontrou em relação ao ambiente de trabalho. Retornando àquela pergunta anterior, Rogério, sobre o laudo em relação à questão trabalhista e à questão previdenciária, o que diferencia principalmente nisso é que, normalmente, na via trabalhista, o que se busca é verificar se o adicional pago foi no percentual adequado, né, se essa relação de trabalho causou algum dano para a saúde daquele obreiro, né? É diferente da área previdenciária. O que interessa para nós da área previdenciária é se a saúde do trabalhador, ao desempenhar aquela atividade, estava sujeito a agentes perigosos, né, agentes insalubres, que são enquadrados na lei e que determinam, então, uma contagem do tempo de serviço como especial. Por exemplo, no caso de um homem, né, que seja vigilante armado e que exista um laudo dizendo que ele corria risco de vida, esse tempo, vamos imaginar que ele trabalhou 10 anos como vigilante, vai ser multiplicado pelo coeficiente 1,4, então ele vai ter 14 anos, ou seja, vai aumentar em 4 anos o tempo de contribuição dele. No caso da mulher, em razão da matemática, né, se é proporcional, seria o coeficiente 1,2. Então, para quem interessa aqui na área previdenciária é isso, olha, essas condições de trabalho que a pessoa desempenhava, ela se enquadra na legislação previdenciária, né? Ela realmente colocava em risco a saúde do trabalhador e, de outra feita também, observar se os EPIs utilizados neutralizavam ou não esses elementos insalubres ou perigosos, né? Nós sabemos que existem questões que, embora sejam utilizados EPIs, né, equipamento de proteção individual, ou EPC, equipamentos de proteção coletiva, mesmo com a utilização desses equipamentos que seriam os melhores, ainda assim ele não vai eliminar totalmente a possibilidade de contaminação, de prejuízo para a saúde do obreiro. Um exemplo, por exemplo, é as pessoas que da área da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, que estão trabalhando aí nas áreas onde estão internadas as pessoas com Covid, né? A não ser que utilizasse aqueles equipamentos igual o que a gente vê na televisão de astronauta, não, Rogério? Só se utilizasse aqueles equipamentos de astronautas lá, ou de pessoas que trabalham na área de radiação, né, área radiativa, o que não é, vamos dizer, aplicável na prática, né? Na prática é impossível fazer um equipamento daquele para milhares de hospitais, milhares de profissionais. Então, a utilização ali pelos médicos, pelos enfermeiros de máscaras, luvas, aventais, toucas, elas são os que
nós temos disponíveis no momento e são os que são considerados melhores dentro do que é possível. Mas certamente não vai impossibilitar que um médico, um enfermeiro, um auxiliar sejam contaminados pela Covid-19. E inclusive é uma grande dificuldade para nós, engenheiros, né, não só que diz respeito à questão do Covid, que é uma doença infecto-contagiosa, mas de uma forma geral para nós, engenheiros, avaliarmos os agentes biológicos, avaliarmos o frio, a própria umidade, que cada vez mais eu estou convencido que deveria ser uma especialidade da área médica, porque realmente torna bem difícil a nossa visão como engenheiro para esse tipo de avaliação, até porque a norma também não nos ajuda muito a clarificar esse assunto. E o senhor comentou a respeito de EPI, e é uma coisa que eu vejo muito nas perícias, né? E eu falo nas minhas aulas, a grande maioria das empresas estão preocupadas em comprovar o uso dos EPIs sempre para fins trabalhistas. Dificilmente para fins previdenciários. Primeiro porque também o período de avaliação ele é muito longo, né? Nossa perícia trabalhista, nós estamos falando dos últimos 5 anos, normalmente. Agora, a perícia previdenciária, nós podemos falar de 20, 30 anos atrás. Então, lá atrás, nem registro tinha. E, atualmente, eu vejo que a grande maioria se preocupa, então, manter esse registro, reter esse documento por um período de 5 anos. Eu tenho falado insistentemente nas minhas aulas e para os colegas que eu encontro, eu falo assim, olha, cuidado, uma hora essa conta vai vir, uma hora essa conta vem e você não vai ter como comprovar a eficácia dos EPs que você utilizou. Sem considerar que o grande volume, né, das aposentadorias especiais, elas se dão por causa do ruído, e aí o STF entende que, mesmo com a utilização do protetor, ele afasta a neutralização, e principalmente um segundo EPI que é muito comum utilizar, que é para proteção respiratória, também a maioria das empresas não tem algo que se chama Programa de Proteção Respiratória, que o próprio CA ele diz o seguinte, se para comprovar a eficácia do EPI, a empresa precisa ter a implantação do Programa de Proteção Respiratória. Olha, de todas as perícias que eu já fiz até hoje, se eu encontrei 2 ou 3 empresas que têm o programa efetivamente implantado, foi muito. Então, é um dado alarmante, né? Sim. As empresas elas têm que pensar não somente na questão trabalhista, patrimonial, mas na questão humanitária, né? De que aqueles trabalhadores que passaram pelo quadro dela há 20, 30 anos, essas pessoas precisam da documentação em ordem, né? Seja para comprovar que existiam ou não os agentes salubres, e também porque existe uma questão tributária em cima disso, porque não é só a questão trabalhista, porque o INSS agora, dependendo das situações ali do ambiente de trabalho, ele pode exigir um adicional, né, sobre o SAT, né, o seguro de acidente de trabalhador, sobre o RAT, né, e isso aí vai impactar a questão tributária da empresa. Ainda não temos notícias de grandes fiscalizações envolvendo isso, mas com certeza é uma questão que está alertando o governo, porque toda aposentadoria especial ou toda aposentadoria que utiliza tempo de atividade especial é uma grande despesa para os cofres públicos, né? Até da minha parte, eu sou contrário. Eu penso assim, que em vez de dar aposentadoria especial, deveriam colocar todos esses engenheiros aí, Rogério, inclusive você, para fiscalizar as empresas e obrigá-las a darem condições razoáveis, condições adequadas de saúde, né, de higiene e saúde para os trabalhadores. E não simplesmente trocar a saúde do trabalhador por uma aposentadoria mais precoce, que nós temos assistido. Nós temos aqui, perto aqui de Londrina, uma cidade chamada Figueira, que tem uma mina de carvão subterrâneo, e as pessoas que trabalham lá por 15 anos se aposentam e depois morrem, né? Morrem depois de 1, 2 anos por insuficiência respiratória ou alguma outra doença ligada a essa questão respiratória. Então, o sujeito se aposentou com 15 anos, mas aposentou já com o pé na cova, né? Então, me parece assim que o foco da questão da atividade especial devia mudar de questão previdenciária, trabalhista, para questão de saúde pública, né? Agora, enquanto isso não acontece, nós temos que nos
adaptar-nos, utilizarmos a legislação previdenciária, trabalhista que temos aí, e fazer o melhor possível dentro do nosso âmbito de trabalho, né? Fazer sempre o nosso melhor. É fato o que o senhor falou, porque de todas as empresas onde eu já trabalhei ao longo desse tempo, tem a questão do trabalhador, ele pensa, tanto, né, falando dos adicionais daí, da parte trabalhista, ele pensa naquilo lá como uma melhora no recebimento dele, que é natural. Para quem recebe 1.500, 1.200, sei lá, R$2.000, é um valor considerável, sendo ela a insalubridade de 10%, 20% ou 40%, ou até próprio adicional de periculosidade. Mas a pessoa, ela não tem noção de que, literalmente, ela está vendendo a saúde dela. E assim também a própria atividade especial para fins de aposentadoria especial. Quer dizer, o conceito, ele não é muito diferente. Ele vai recebendo um adicional enquanto trabalhando e depois ele tem um suposto benefício, não é? Que eu acho que não é benefício nenhum, não é? E essa talvez é o grande desejo de todos os profissionais, da grande maioria dos profissionais da segurança do trabalho, realmente conseguir, ao longo da carreira e da vida dele, trabalhar nesse sentido, porque muitas vezes nós profissionais somos grandes bombeiros, né? Lá nas empresas onde trabalhamos, nós estamos lá apagando incêndio, ou trabalhando para conter qualquer demanda, ou um passivo trabalhista, um passivo previdenciário, baseado em documentação e principalmente o quê? EPI. Né? Tenho certeza que muitos de nós não temos um trabalho tão profundo na parte de EPCs, ou efetivamente quando a gente fala em eliminação do agente nocivo. A gente sabe muito bem fazer neutralização, mas eliminação aí já requer um investimento da própria empresa e é uma série de situações que torna um pouco, às vezes, difícil a vida do engenheiro quando ele quer fazer também, né? Quando ele entende que é necessário fazer e que ele tem capacidade para fazer. Doutor, ao longo desse tempo todo como juiz, causas de nulidade de perícia, muitos. Olha, felizmente não, Rogério, mas existem, né? Por exemplo, assim, o perito ele tem que assumir que ele tem que estar totalmente imparcial naquele caso concreto. Então, se ele for amigo íntimo de uma das partes, ou inimigo, né? Ou tiver parentesco, ele não pode participar. Então, já aconteceu nulidade de perícia porque o perito tinha algum nível de parentesco com uma das partes, né? De outra forma também, o perito ele não pode mudar o local da perícia, o horário da perícia, sem a concordância do juízo, ou então que ele consiga a anuência de todo mundo, né, da parte autora, do advogado da parte autora, do procurador do INSS, porque se ele fizer qualquer alteração e não houver essa chancela do juízo, né, essa perícia também está nula, né? Já aconteceu de uma perícia psicológica ter sido marcada por um determinado local, né? Salvo engano, era no hall de um hotel aqui de Londrina, e na hora lá o perito ter resolvido alterar o local da perícia para o consultório dele, o consultório do psicólogo. Só que ele não teve a chancela judicial e a parte ré, que no caso lá era a Caixa Econômica, era uma outra questão, uma questão civil, não foi cientificada. Então, essa perícia foi nula, né? Nós tivemos que destituir o perito e foi nula a perícia porque houve alteração ali do horário, né, do local da perícia, sem a comunicação adequada, sem a chancela, sem a autorização judicial. Também já vi perícias serem anuladas por não serem conclusivas, né? O perito, ele não decide o processo, mas no laudo dele, no laudo elaborado, ele tem que ser imperativo. Ele não pode dizer assim, doutor, mais ou menos eu acho que pensando... Não, ele não pode, ele tem que ser taxativo, né? Ele tem que ir atrás dos elementos que forem necessários e ser imperativo. A conclusão, qual que é? É insalubre? Não é? Por que é? Por que não é?
fundamentar, trazer as formas de como é que foram a metodologia, né, para coletar os dados, para medição dos fluidos, para medição dos elementos químicos, né? Então, o perito ele não pode ficar em cima do muro, né? Ele tem que dizer, olha, de acordo com os elementos que eu encontrei, é X ou é Y. Agora, ele fala assim, acho que é mais ou menos isso, aí, né? Aí já vi perícias serem anuladas porque o perito falava assim, de acordo com a norma tal, é isso. De acordo com a norma Y, é aquilo. Quer dizer, ele apontava duas normas que eram antagônicas, aparentemente, mas ele tem que chegar a uma conclusão. Ele tem que assumir uma posição, né? Ele tem que dizer por que ele escolheu a norma X ou Y e dizer por quê, né? Então, é evidente, o perito ele não tem o poder para decidir o processo, mas dentro da perícia, dentro do laudo, ele tem que ser imperativo, né? Sim ou não, por causa disso, por causa daquilo, ou se ele não tiver condições de fazer a perícia, então ele vai ter que declinar do seu encargo para o juiz, porque também ele não pode terminar assim, olha, de acordo com os dados levantados, eu não posso concluir nada, né? Aí não serve. Então, se você não tem condições de fazer o levantamento, você declina, né? Diz que você não, com os elementos, você não consegue ter um laudo adequado, mas você não pode simplesmente querer fazer um laudo dizendo que não sabe o que fazer, né? Ou você sabe o que fazer, então você declina e fala assim, olha, para mim esse trabalho não serve, não é adequado para a minha atividade, para o meu conhecimento, para a minha experiência, né? Agora, é isso que o juiz espera. Então, esses casos de nulidade acontecem, né? Ou então, por exemplo, se o juiz determina para fazer uma perícia, como aconteceu faz um mês mais ou menos, eu mandei fazer a perícia num ônibus de fabricação de 2004. E aí o perito vai lá e me faz uma perícia em cima de um ônibus de 2018, né? Aí eu declarei que o laudo era nulo e mandei fazer outro, né? No veículo daquele ano que o trabalhador tinha realmente elaborado na empresa, que era 2004 e não 2018. Então, são esses elementos, assim, básicos que causam nulidade do laudo pericial, né? Se por acaso, agora que nós estamos nessa briga aí dos ruídos, né, Rogério? Nós temos aí o tema do STJ, o número 1083, né, que ele vai definir se a medição, né, do agente ruído vai ser, quando existem diferentes níveis de efeitos sonoros, se vai considerar apenas o nível máximo, né, o critério de pico do ruído, ou se vai ser a métrica aritmética simples, ou se vai ser o nível de exposição normalizados, né, o NEM. Então, nós temos essa questão aí que vai ser definida, né, em relação aos ruídos, e a importância do perito, no laudo, ele dizer que metodologia que ele utilizou, né, como é que ele fez, qual foi o instrumento normativo que ele utilizou. Ele usou a NH01 do Fundacentro, ele usou a NR15, né? Ele tem que dizer lá qual que foi o fundamento que ele utilizou. Da minha parte, nos meus processos, eu considero válido tanto as medições feitas de acordo com a NHO01 do Fundacentro, como também da NR15. Agora, de qualquer forma, o perito tem que mencionar expressamente que tipo de metodologia ele utilizou. Esse assunto do ruído é um assunto muito interessante e é motivo de muita discussão entre nós engenheiros, né? Todos querem ter razão. Eu falo nas minhas aulas, olha, eu entendo da seguinte forma, quem quiser fazer diferente, eu não vou ficar bravo e não vou discutir. É que nem time de futebol, eu gosto do Flamengo, o doutor é corintiano, e não adianta a gente discutir, não é? Vai perder tempo. Ou eu gosto do político A, ou eu gosto do político B, não adianta, é uma questão de gosto. E assim também está na questão, principalmente eu falo então a partir de 2003, né, de 18 de novembro de 2003 em diante, que quando então alterou o entendimento lá do decreto 3048, aí sim colocando a questão
da NHO com a NR15, onde dá um pouco de confusão entre o entendimento técnico nós engenheiros. Porque até então, basicamente, eu entendo que era NR15 pura, com níveis de ruído diferentes, que também, tecnicamente, a gente não entende o porquê isso, mas é assim, né? Então, temos um período com 80, depois um período com 90, e depois vem para 85, nem, e aí fica a briga entre nós se vamos usar o fator de troca 3 ou 5, se pode usar, se não pode, se a NHO fala que dá para usar que é 5, que não fala. Então, vira uma confusão entre o meio dos profissionais da engenharia de segurança do trabalho, que eu confesso que eu não entro mais em dividida. Já aconteceu comigo em laudos recentes, onde a parte autora, como os dosímetros da atualidade, eles nos dão essa possibilidade de ter 3 medições simultâneas sem ter que fazer cada uma delas em separado, facilita muito a nossa vida. Então, tem períodos que, às vezes, já a parte autora contestou, eu apresento a metodologia A, B, e aí, é claro, o juiz depois decide, principalmente quando se apresenta uma metodologia e ele não alcança o resultado que ele quer, né? A NHO, a gente sabe que ela é uma norma mais ela é prevencionista, então ela atua com números diferentes da NR15, que quando você faz a medição, dependendo da faixa de ruído, ela consegue alcançar valores maiores do que se você levasse só em consideração a metodologia da NR15. Então, por isso que muitas das vezes a parte autora vai pedir para que se apresente somente a metodologia da NHO, porque é mais interessante em termos de valores. E o doutor falou agora há pouco a seguinte palavra, antagônicos. Eu me lembro que quando eu comecei a realizar perícias em 2015, eu era apaixonado pela instrução normativa. Sempre faço essa pergunta, né? Hoje já não tenho mais amor por ela. Eu diria que eu tenho quase um ódiozinho pela instrução normativa. Ela me fez voltar algumas vezes no local da perícia para refazer a perícia. Eu fui com alegria que o doutor não tem ideia. Mas, nesse imbróglio todo, principalmente porque a maioria de nós peritos somos de origem das perícias trabalhistas, e se tem uma dificuldade de se falar, né? Primeiramente falando dos decretos, leis e instrução normativa, mas tem mais um terceiro elemento que eu vejo que faz parte, assim, constante das perícias previdenciárias, que são até esqueci o termo agora, olha que maravilha, jurisprudências. Então, doutor, destrincha um pouco para nós, assim, lei, decreto, instrução normativa e jurisprudência, até onde nós podemos e devemos ir. A jurisprudência é o mais atual, né, Rogério? Porque justamente quando é lei editada, a lei ela não vai aos pormenores, aos detalhezinhos, né? Então, aquelas questões que acabam se tornando controversas, elas acabam sendo decididas depois de algum tempo pela jurisprudência. Então, eu penso assim, o perito ele tem que conhecer a jurisprudência, por exemplo, o perito, a hora que sair essa decisão em relação ao tema 1087, ele tem que estar atento para, a partir daí, se adequar, né, às suas medições de ruídos de acordo com o que foi decidido pelo STJ. E não adianta daí ser torcedor do time A ou B, né, como dizia a minha avó, não se discute sobre religião, futebol e política, né? Então, não adianta ficar discutindo sobre isso, quem vai dar a palavra final é o STJ, eu posso achar alguma coisa, ter minha opinião, o Rogério pode ter outra, mas quem vai decidir é o STJ. Então, a jurisprudência está acima de tudo aí que nós mencionamos, porque justamente ela é a voz do tribunal em relação àquela interpretação. Então, se nós temos o STJ é que vai dar a palavra final sobre a interpretação da lei federal. Se for uma questão constitucional, quem vai dar a palavra final vai ser o Supremo Tribunal Federal, o STF, que é o guardião da Constituição. Então, a jurisprudência nós temos que estar sempre atentos. Depois da jurisprudência, daí nós temos as leis, né, os decretos regulamentadores, desde que os decretos não contrariem as leis, eles podem detalhar, mas não podem contrariar o que está escrito na lei. Aí, por último, nós temos as instruções normativas,
que eu também confesso que não morro de amores, né, porque normalmente as instruções normativas, elas extrapolam, né, eu já vi instrução normativa que quer revogar a Constituição, quer revogar as leis, né, quer revogar tudo, né. Então, a instrução normativa realmente ela fica aí nas últimas posições, né, nos últimos degraus dentro da hierarquia, hierarquia de força normativa, né, a famosa pirâmide de Kelsen, né. É Nós isso, eu temos aprendi com meu lá filho a isso aí. Constituição Federal primeiro, né, depois temos as leis complementares, as leis ordinárias, né, os decretos, etc. Medida provisória ali na mesma força normativa da lei, só que um pouco abaixo, porque ela tem o prazo de validade. Sim. Então, nós temos que ficar atentos a isso, e realmente as instruções normativas, portarias, elas são uma legislação mais de nível inferior em relação à lei, né? Em relação à lei e à Constituição. Então, nós temos que tomar cuidado nisso aí, e só podemos utilizá-las quando elas realmente vierem a esclarecer algum ponto duvidoso, trazer alguma contribuição para direcionar, né? Mas não como uma instrução normativa revogar uma lei ou ir contra uma lei, isso não é admissível. Nós temos, é comum ter o exemplo, né, da questão dos agentes nocivos que foram revogados com o decreto 3.048. A gente fala de frio, umidade, a própria eletricidade, as radiações não ionizantes, e essa é uma dificuldade, às vezes. Na prática, depois de algum tempo, o que eu aprendi, né, se eu estiver equivocado, né? Eu jurava de pé junto que eu não colocava esses agentes, nem relatava. O que eu faço hoje? Eu relato, porque eu sei que o entendimento do tribunal é ainda enquadrar esses agentes nocivos em função das jurisprudências e todos os entendimentos que se tem no tribunal. Hoje, o que eu faço? Eu não digo que a atividade ela é especial, mas eu digo que ela é, sim, insalubre em função da legislação trabalhista, para que no meu laudo não caracterize, então, a própria utilização de uma jurisprudência do tribunal. Pelo menos os juízes, né, têm aceito essa forma de atuação, porque é comum no nosso meio, né? Às vezes a gente vê uma live aqui, outra live lá, alguém ensinando a B ou C, e fala assim, não, pelo amor de Deus, vocês não me falem em umidade, frio, radiação ionizante, mas não tem como o perito fechar os olhos e dizer que não existe aquele agente lá. No mínimo, nós como peritos devemos relatar para que o juiz saiba que tem esse agente. Até como o doutor falou no início, porque a decisão no final de seguir ou não o laudo é do juiz. O que o senhor recomenda para os peritos que forem atuar com o doutor Márcio ou qualquer outro juiz que trabalhe na área previdenciária? Bom, primeira coisa, não citem jurisprudência. Os senhores devem conhecer a jurisprudência, devem conhecer, por exemplo, esse tema do STJ que vai ser decidido. Mas não citem jurisprudência porque os senhores não são juízes, nem advogados. Então, os senhores se mantenham estritamente no campo técnico, né, do engenheiro do trabalho, do especialista em perícia judicial. Não citem jurisprudência, vão apenas pelos elementos técnicos, né, de acordo com as normas técnicas. Em relação a esses elementos, Rogério, existe a jurisprudência que é pacífica de que esse rol de elementos agressivos, perigosos, insalubres, são meramente taxativos. Sim. Então, isso é pacífico, tá? Não foi alterado na lei, não foi alterado no decreto, mas é pacífico de que aquele rol lá é meramente exemplificativo. Exemplificativo, Não é exaustivo, então, até hoje, são aceitos essas situações, né, como sendo insalubres ou perigosas, de eletricidade, de frio, de umidade, né, até porque não é só questão de lei, é questão de realidade, né, um eletricitário, se ele sofrer um acidente ou se acontecer qualquer interpere aí um incidente, a chance de sobrevivência dele é muito pouco, né? Trabalhando aí com uma voltagem de 3.600 watts, alguma coisa parecida, né? E quem trabalha no frio, a gente sabe aquelas pessoas que vão lá carregar
as carcaças dos bois lá, né, os elementos lá de carne lá, e tem que entrar dentro do frigorífico a -12, -14 graus, e entrar e sair. Né, não tem como falar que isso é benéfico para a saúde, né? Muito pelo contrário. Então, nós temos que lembrar que esse rol é exemplificativo, então, como você bem disse, Rogério, nós temos que, no caso, os peritos, eles têm que descrever tudo que eles encontrarem, né? Isso. E aí, quem vai decidir se aquele elemento insalubre ou perigoso é suficiente para caracterizar a atividade especial, não, é o juiz, né, ou é o tribunal. Isso é bem esclarecedor, porque é um tabu no meio de nós peritos. Eu falo assim, principalmente da área previdenciária, justamente por causa dessa fundamentação das instruções e também daquilo que fala, às vezes, no próprio decreto, que ele acaba, né, contrariando aquilo que está na Lei 8.213, principalmente. E o doutor falou um outro ponto interessante, que na maioria das vezes a gente fica concentrado só nos agentes nocivos prejudiciais à saúde. Mas tem uma palavrinha mágica na Lei 8.213, que fala também integridade física, e que aí com a reforma da Previdência no decreto foi tirado e assim por diante, né? E toda vez que nós, engenheiros, lembramos desse tema que fala sobre integridade física, ele está relacionado diretamente com a questão da periculosidade. Quando a gente fala de agente nocivo à saúde, a gente consegue fazer uma correlação com a mesma nomenclatura da trabalhista relativa à insalubridade. Então, fale um pouquinho para nós a respeito da periculosidade, do entendimento do tribunal e como que está essa questão, acho que o doutor até comentou na outra live, dessa questão da modificação através do decreto, mas a lei ainda está de uma forma diferente, e a emenda constitucional foi tirada, então ficou uma mistura louca aí no meio, né, para a gente entender isso. Quando foi aprovado a reforma previdenciária, a emenda constitucional número 3 de 2019, Oi? 103? 103 de 2019, a redação lá, ela tinha realmente o objetivo de retirar as atividades perigosas do rol de caracterizar a atividade especial. Só que quando foi levado o texto, houve alterações e também houve um acordo do governo com a oposição de que haveria uma PEC paralela que adequaria essa redação. Essa PEC paralela parou, né, não prosperou. O INSS, por conta própria, editou o decreto lá, normatizando de uma forma que se propõe a retirar essa periculosidade. Mas a lei 8.213, ainda mantém essa periculosidade, né? Então, o que os tribunais têm decidido, né? É majoritário de que ainda existe a periculosidade, e a periculosidade existe quando? Existe quando há um iminente risco de vida. Então, no caso de um vigilante armado que trabalha no banco, ele está sujeito a qualquer hora aparecer humilhantes lá, né? Como a gente já viu em várias situações, armado com fuzis, e ele com aquele 38 enferrujado, é o primeiro alvo, né, a ser neutralizado, como dizem os engenheiros, né? Então... Aí é a eliminação mesmo, doutor. Então, os vigilantes aí que atuam em áreas que realmente colocam a vida deles, é uma situação de risco iminente da vida deles, né? Em relação aos frentistas, né, os frentistas de posto de gasolina, nós temos aí daí duas situações. Nós temos questões aí dos gases, né, que provocam uma série de problemas, aí o contato, né, de vazamento de álcool misturado com gasolina, óleo diesel, graxas, né, todos os elementos aí que os estudos modernos afirmam, né, e comprovam ser cancerígenos. Então, a inalação desses gases, o contato, né, então nós temos a questão de insalubre e temos a questão também de periculosidade em relação ao grande depósito inflamável que existe lá, né, que pode gerar uma explosão
como já aconteceu aqui em Londrina, salvo engano, em 2 postos, né, Rogério? Acho que tinha um na Maringá lá, que explodiu, e também não lembro o outro, mas eu me lembro de 2 casos aqui, uma explosão em posto de gasolina aqui em Londrina. Eu não E me em recordo, que eu outros acho que eu não lugares. morava Oi? aqui ainda não, doutor. Eu acho que eu não me recordo, talvez eu não morava aqui ainda não, hein? Esse do posto lá da Avenida Maringá era perto ali do Marista, Sim, e aconteceu o seguinte, a senhora foi abastecer o carro, o frentista colocou, acho que R$ 50, ela queria abastecer 30, ela foi, brigou, até fazer o cara tentar tirar o combustível do tanque do carro. Só que nessa manobra de tirar o combustível, alguma faísca apareceu lá e explodiu tudo, né? Morreram 2. Então, existe esse perigo aí de explosão, né? Mas agora é bom caracterizar também, porque esses dias me apareceu um caso, Rogério, do sujeito que ele trabalhava num depósito de mercadorias importadas e ele queria periculosidade porque havia estoque de isqueiros dentro do almoxarife lá do depósito da empresa. Olha, a não ser que seja uma quantidade gigantesca de isqueiros, não me parece que é uma questão de periculosidade aí, né? Porque se nós formos aí nessa linha, aí qualquer cozinha vai ser perigosa, né? Inclusive a cozinha da dona de casa, que tem botijão de gás. sim. Então, nós temos que ter bom senso e verificar se realmente é uma situação que foge da normalidade, né? Uma situação que não é do cotidiano de todos nós, né? O cotidiano nosso é cada um de nós temos um botijão de gás em casa ou no seu prédio, isso faz parte da vida, né, da vida moderna. A não ser que você queira voltar a coletar galho de árvore, graveto e fazer fogueira, né? Então, faz parte da modernidade você ter um botijão de gás em casa. Agora, você trabalhar num depósito de botijão, de 5 mil botijões de gás, né, com envasamento, com deslocamento daqueles vasilhames, é outra situação que realmente existe perigo. Eletricidade, né? Uma coisa é ser um eletricista que você trabalha ali dentro de uma rede doméstica, né? E outra coisa é você ser um eletricista que trabalha com transformadores de alta voltagem, com realmente cargas grandes, né? Significativas de eletricidade. Aí também não podemos colocar na mesma situação um eletricista que sobe no poste aí, que ele lida com caixas de elementos de eletricidade de complexidade, de grande carga elétrica, e um eletricista que só faz serviço aí banal, né? No dia a dia de uma pequena empresa, que não tem contato com grandes cargos, aí tem. Então, de caso a caso, nós vamos ter que verificar, né? De caso a caso, nós vamos verificar. E aí nós temos uma nova situação agora do STJ, que mesmo o vigilante que não trabalha armado, mas que ele trabalha numa região de risco, ele também pode ter a sua situação caracterizada como periculosidade, né? Então, ainda mesmo que, vamos imaginar um vigia de uma empresa que fica perto de uma favela, onde existe um alto índice de criminalidade, que a empresa já até foi assaltada, alguma coisa assim, já é uma situação que ele não está armado, mas que ele está numa situação de risco iminente à vida dele. Então, vai depender aí do dia a dia, do perito ter a sensibilidade de verificar como é que é o dia a dia realmente, né? E aí nós temos que tomar cuidado com aqueles exageros, né, Rogério? Tem pessoas que, para caracterizar a sua atividade especial, querem transformar tudo numa coisa gigantesca, né? E totalmente fora da realidade. Nós tivemos um caso de um servidor do INSS que ele queria insalubridade porque ele atendia as pessoas. Bom, se todo mundo que atender as pessoas tiver grau Receber de sinal. insalubridade, todos nós vamos ter grau de insalubridade, né? Porque todos nós temos contato com pessoas. Eu vou querer meus Talvez 40. menos nessa época de Covid, mas nós o temos, né? Então, eu vou querer meus 40%, porque eu ando para cima e para baixo fazendo perícia e com gente que eu não sei se estão com Covid ou não. Pois é, então, isso já é um exagero, né? Então, a questão de saber verificar
que essa situação de você lidar com gente é normal, você vai lidar com gente em qualquer lugar, você vai pegar um ônibus, você vai lidar com gente, você vai ser balconista, você vai lidar com gente, você vai ser perito, vai ser engenheiro, vai ser juiz, você vai ter contato com gente, né? Então, isso aí não é agora diferente de um enfermeiro, de um auxiliar que está lá no pronto-socorro fazendo a triagem, né, dos pacientes. Esse aí está em risco, né? Está em risco e realmente de ter um problema sério ali, de saúde. Recentemente, um colega que eu acho que está nos assistindo também, que é perito, e ele é da área, ele é engenheiro eletricista, e ele comentou que está começando a ser comum, até em muitas perícias aqui na região, de os peritos estarem caracterizando a atividade perigosa pela tarefa de passagem de fio na construção dos prédios. É passagem de fio, não tem rede energizada, não tem nada. É simplesmente, né, você ter uma fiação, tem aquele sisteminha justamente para o passa-fio, como a gente fala. Passar pela mangueira. Sim, quer dizer, e o perito está caracterizando como atividade perigosa. Então, assim, o tal do bom senso, ele foge também do que está escrito na norma, né? Eu tenho um professor meu que sempre fala o seguinte, né? Você leu? Você leu? Ou às vezes as pessoas perguntam assim, tal atividade é insalubre, é perigosa ou é especial? Eu não sei, o que faz nessa atividade? O que essa pessoa trabalha? Então, a gente tem que sair dessas perguntas assim, prontas, né? A perícia não é drive-thru do McDonald's, né? Não é. Então, para nós engenheiros que atuamos na área da segurança do trabalho, por mais que às vezes seja difícil, nós não somos o profissional do direito, mas nós precisamos cada vez mais conhecermos a legislação, entendermos, entender o que está sendo falado ali. Eu tenho feito muito isso, muitos colegas advogados, e doutor também, tem utilizado muitos profissionais da área. Quando eu tenho dúvida numa legislação, eu mando para diversos, olha, qual é a interpretação dessa legislação? E eu vou coletando as informações e vou formando o meu entendimento também. E, inclusive, o meu filho, que está falando aqui, ó, ele saiu do quarto agora, ele está assistindo, inclusive ele, né, que está no 3º ano de Direito, a pirâmide de Kelsen, eu aprendi com ele. Isso já quer dizer que está justificando o valor da mensalidade, né, doutor? Mas nós, profissionais da engenharia, temos essa dificuldade com a legislação e cada vez mais eu falo assim, nós não podemos fazer a pergunta, tal atividade ou tal profissão, ela é insalubre, perigosa ou especial? O que faz essa atividade? O que fala a legislação? São mundos diferentes, o trabalhista do previdenciário. Eles se conversam? Se conversam, mas são legislações independentes, né? E a gente precisa estar atento a isso e cada vez mais é a gente onde pode contribuir como profissional que trabalha direto para o juiz, o profissional que trabalha direto para uma empresa, ou o profissional que trabalha direto para um cliente que está solicitando a sua aposentadoria especial, vai facilitar muito a nossa vida quando a gente começar a estudar a legislação e trabalhar o nosso conhecimento em cima disso. Doutor Márcio, estão nos falando que nós temos que começar a responder as perguntas. Certo, vamos lá. É a Aline que vai trazer as perguntas? Como é que funciona? A Aline disse que vai ajudar também, mas ela falou que eu posso dar uma olhada, que eu vou ter que subir aqui, agora no chat, e começar a ver as perguntas que foram feitas aqui, né? Deixa eu ver aqui, que eu já vi algumas. Vamos falar aqui. Deixa eu passar mais um pouquinho. Já vou achar aqui. Tem uma aqui, ó, Rogério, como ingressar como perito previdenciário na Justiça Federal? Isso, é isso que eu estava procurando. É feito um edital, normalmente uma vez por ano, e aí as pessoas, né, todos os peritos que quiserem participar, eles se cadastram. E esse cadastro, então, é levado para a central de peritos, de perícias, e os peritos são nomeados de acordo com a ordem ali, cronológica, né, de forma igual, e é claro, né, aqueles peritos que, porventura, não desempenharem bem, são retirados da lista, né, e quando digo retirados da lista, não é só da lista daquele ano, né, Rogério? Se um perito vai mal na perícia, dificilmente ele vai ter uma segunda chance, porque
se ele foi tão mal a ponto do juiz pedir a retirada dele, é porque a situação foi muito séria. Ele literalmente... Normalmente, quando existe... se for um erro assim, que pode acontecer, que todos nós somos humanos, o juiz vai pedir para o perito complementar o laudo, né? Agora, se for uma situação tal que gerou uma nulidade, alguma coisa assim, aí não tem o que fazer, né? Tem que destituir aquele perito, né? Ele não vai receber os honorários, porque o laudo dele foi nulo, e ser nomeado outro perito para realizar aquele determinado serviço. Né? Então, é feito dessa forma o cadastro. E se eu puder complementar, doutor, desculpe, eu pelo menos dentro desse período que estou atuando, foi muito importante, quando eu iniciei, me apresentar, claro, naquele período ainda podia, né? Agora as coisas estão um pouquinho mais difíceis, mas me apresentar diretamente para o juiz, para que ele conheça o seu trabalho, saiba o que você já fez na vida. Nada melhor que uma conversa olho no olho para ele conhecer o perito, no qual é alguém de confiança do juiz, não é? É assim que determina o próprio CPC. O perito é o profissional de confiança do juiz. Então, é importante ter esse contato. Cada vara tem uma dinâmica. São todas iguais? Trabalham na mesma velocidade, da mesma forma? Não. Então, às vezes, nas aulas, os alunos perguntam, como é que eu faço? Eu digo, não sei como é que é lá na tua região. Posso marcar perícia em 5 dias? Não, não faça isso, não é? Então, é importante esse contato com o juiz daquela vara, é importante o contato com o diretor da vara, para você entender como que funcionam os procedimentos, as dinâmicas, os tempos, como, às vezes, cada juiz tem uma forma que ele gosta que apresente o laudo pericial. Logo depois aqui tem uma pergunta do Richard, né? Uma pergunta não, ele fala justamente quando o doutor comentou sobre a parte do laudo inconclusivo, ou o perito não sabe o que faz, ele colocou o artigo 473 do CPC, né? Que o perito deve apresentar a sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica. Perfeito, Richard. Uma das coisas que é importante para todos os peritos, independente da área que vai atuar, seja previdenciária, trabalhista, ou na sua área de origem, por exemplo, eu também atuo como perito na área da engenharia química. E qual é o fundamento para você escrever qualquer laudo pericial? Está lá no CPC, da prova pericial, que é o artigo 473, eu não me lembro qual é o primeiro e qual que é o último, mas estão nesses artigos onde definem a forma de trabalho dos peritos judiciais. O que deve conter o objeto da perícia, a fundamentação aceita. Perito não emite opinião em laudo, não emite opinião. Ele responde tecnicamente, ele, como o doutor falou, conclui através de uma orientação técnica, de um conhecimento técnico, ou daquilo que é aceito dentro do meio científico. É isso? Então, é importante você falar isso. O perito nunca deve colocar assim, eu acho, né? Eu penso. Não, ele tem que colocar o que ele constatou, né? Não é para ele dar opinião, é para ele dar a conclusão daqueles elementos que ele avaliou. E outra coisa também, se um perito ele quiser nunca mais ser chamado, é só ele responder os quesitos assim, sim, não, sim, não, sim, não, né? Ele responde só sim ou não e não coloca fundamentação. Essa é uma forma de você nunca mais ser chamado para uma perícia, porque uma resposta aos quesitos do juiz, da parte autora do INSS, que só vem com resposta seca, né? Sim, ponto. Não, ponto. Isso aí nada é a mesma coisa. Né? Então, o perito ele tem que dar a resposta, tem que fundamentar e apontar de onde que ele coletou aqueles elementos que embasaram a resposta. Vocês ouviram, né, pessoal? Meus colegas, vocês prestaram atenção. Se você nunca mais for chamado para fazer perícia na 8ª Vara Federal de Londrina, saiba que é possível que você respondeu o quesito sim ou não. Ai, doutor, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Parece brincadeira, Rogério, mas eu já tive que afastar perito por conta disso. Já. Olha só, isso é triste. Vai fazer o quê? Vamos lá, tem mais alguma pergunta aqui? O Fernando diz o seguinte, é assegurado adicional de periculosidade apenas os empregados que trabalham em sistema elétrico de potência. Fernando, se você olhar a NR16, com a alteração dela, a partir de 2014, então nós temos aqui adicional de periculosidade para quem trabalha no sistema elétrico de potência e também no sistema elétrico de consumo. Tem lá na norma
há alguns pontos nos quais devem ser considerados aqueles que também atuam no sistema elétrico de consumo. A norma antes de 2014, basicamente, era só sistema elétrico de potência. Então, tem as duas situações, e lá na NR16, então, tem os requisitos básicos para que você saiba qual deve ser enquadrado. Vamos ver aqui. Rogério, só para esclarecer em relação àquele cadastro de peritos, o que eu disse, se aquela informação que eu passei sobre o edital de peritos, ele é aplicável aqui na nossa região sul, né? Sim. Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Agora, cada estado, cada tribunal regional federal tem a sua forma de fazer esse cadastro dos peritos. Aí a pessoa vai ter que recorrer, fazer uma consulta junto ao site do Tribunal Regional Federal da sua região. Legal. Ó, o Nivaldo está dizendo o seguinte aqui, ó, havendo duas ou três ou mais perícias no mesmo processo, como funciona o pagamento? Recebe por nomeação ou por perícia realizada? Olha, normalmente é por nomeação, certo, doutor? Sim, é por nomeação. E se por acaso ele tiver que fazer em mais de uma empresa, né, se for uma perícia que tenha se realizar em mais de uma empresa, normalmente o juiz ele multiplica por um fator que seja razoável, né? Se, por exemplo, a perícia é feita em outra cidade, vamos imaginar, a perícia é feita lá em Arapongas, o juiz normalmente ele já coloca um valor a mais para compensar o gasto aí no transporte, né? Agora, fora disso, se o juiz determina uma perícia e o perito deixou de apurar alguma coisa, ele vai ter que se deslocar, ele não vai receber mais nada por conta disso, né? Para complementar o laudo, ele não vai receber nenhum adicional por conta disso. Então, ele vai receber em relação às perícias para qual ele foi nomeado, vamos dizer, se ele for nomeado para fazer 3 perícias no mesmo processo, o juiz vai pegar o valor base e vai multiplicar por um fator que normalmente é 2, ou depende do número de perícias, ele vai multiplicar por um fator que não é, vamos dizer assim, ele não é fixo, né? Vai depender de cada juiz. Que a norma fala assim que o juiz pode aumentar em até 3 vezes o valor base lá, tal. E o pagamento ele é feito, o pagamento é feito após normalmente após a entrega do laudo, mas não imediatamente após a entrega do laudo, após na sentença, né? Normalmente aqui na nossa região aqui de Londrina, os processos, felizmente, estão terminando em 6 meses aqui no primeiro grau, né? Então, fez a perícia, saiu a sentença, porque na sentença o juiz já manda pagar o perito, né? Se tiver tudo em ordem, ele vai mandar pagar o perito ali na sentença. E a partir do momento que é expedido a requisição de pequeno valor, RPV, aí o perito vai receber dentro do prazo de 60 dias. E esse valor é depositado na conta do perito, né, já previamente cadastrado lá na Justiça. É feito o desconto do INSS, Rogério? Eu não lembro mais. Sim, INSS, IRPF e mais um imposto municipal, que eu esqueci agora qual que são. 3 impostos. ISS. Certo. Três descontos já na fonte. Dessa forma, o pagamento existe uma limitação, né? O perito não pode fazer mais de X perícias, eu não lembro agora, Rogério. Eu acho que são 100 perícias ao longo do ano, se não me falha a memória. Então, existe uma limitação também, né? Porque até uma época aí, tinha gente que falava, vou deixar de ser médico, vou deixar de ser engenheiro para ser só perito. Eu falei assim, gente, não faça isso. Não faça isso porque, né? Então, enfim, existem essas limitações aí, salvo engano, acho que não pode ter mais do que, não lembro agora se é 30 perícias por mês, uma coisa assim, e 100 por ano, existe uma limitação de número de perícias. Sim, existe. Então, e às vezes acontece, infelizmente, da justiça acabar, no final do ano, às vezes acontece de acabar as verbas, aí o perito vai ter que ter paciência de esperar o orçamento do ano seguinte para receber, né? Acho que já aconteceu com você, né, Rogério? Já. Eu nem gosto de lembrar disso, doutor, senão começa a chorar, é melhor não. Então acontece, pessoal, o devedor, ele não é insolvente, porque ele paga, né? O governo não vai à falência. Se ele for
ele perceber que ele vai à falência, ele vai aumentar o meu imposto de vocês, nós que vamos pagar o pato. Então, o dinheiro vem, só que às vezes pode acontecer de atrasar por conta do orçamento, quando chega mais ou menos no final do ano, se teve muitas perícias, né? Se Sim. superou aquela estimativa prevista, aí vai acabar o dinheiro e aí vai só receber no ano seguinte, né? Lá por março, abril do ano seguinte. Até por conta disso, houve uma alteração legislativa no juizado, não na vara comum, mas no juizado, somente pode ser feita uma perícia, né? Não pode ser feito mais de uma perícia por processo, né? Em relação à questão médica, porque estava acontecendo o seguinte, as pessoas vinham com um rol de 10 doenças e queriam 10 peritos, né? E tinha processo lá que virava um verdadeiro check-up, Rogério. O cara ia para o cardiologista, ia para o psiquiatra, ia para o ortopedista, né? Ia para o dermatologista, e enfim, isso aí acabou. Então, é uma perícia só, então por isso nós damos prioridade, se for uma doença específica, por exemplo, psiquiatra, o médico psiquiatra. Agora, se for uma doença, foram várias doenças de grau assim, genérico, né? Tem problemas ortopédicos, musculares, a gente dá preferência para um médico do trabalho ou para um médico especialista em perícia judicial, porque daí eles estão preparados para analisar qualquer tipo de doença. Então, nós temos essa limitação aí em relação às perícias. Legal. O Richard está perguntando assim, se possível comentar um pouco sobre a importância da atuação do assistente técnico. Até, Richard, já vou convidar na segunda-feira que vem, aí no meu canal do Instagram, eu vou fazer uma live só falando da atuação da assistência técnica. Mas o que eu posso te adiantar aqui? Não é comum assistência técnica na área previdenciária. Por quê? Falando da parte das empresas, que é uma parte interessada, a empresa ela não é ré, mas ela é parte interessada, né? Quando é a empresa, normalmente a empresa já tem o profissional da segurança do trabalho, já tem os seus laudos formatados, ou o técnico de segurança do trabalho, que normalmente acompanha a perícia. Na parte do autor, também não é normal ele ter o assistente técnico, porque é um custo que normalmente ele não tem condições de arcar, e os escritórios de advocacia também não arcam com esse custo. Mas, pelo menos estou falando assim, pelo meu trabalho que eu estou fazendo, eu estou começando a fomentar esse tipo de trabalho junto às empresas e escritórios. Por quê? Cada vez mais a gente tem percebido que tem dificuldade de ser despachado as perícias. Depois o Dr. Márcio pode até falar um pouquinho. Por uma questão de custo, por uma série de situações. Então, há um trabalho para que possa ser feito o profissional antes. E eu vejo, pelas perícias que eu faço, uma pobreza na construção das petições iniciais, porque falta questão técnica para o advogado, né? Isso é normal. Então, eu entendo que nós, profissionais, podemos cada vez mais prestar esse tipo de trabalho, fazendo uma boa inicial na parte técnica, para que quando chegue, no caso, já do processo judicial, essa petição ela chegue já bem mastigada, facilitando a vida de todos que estão envolvidos nesse processo. Mas eu vou deixar esse assunto um pouquinho para a semana que vem, porque senão a gente vai estender demais aqui. E aí vou contar alguns casos que já têm acontecido comigo. Doutor, alguma palavra sobre esse assunto? Realmente não é comum assistente técnico, são raros os casos que acontece a presença de assistente técnico, né? Em relação aqui, Rogério, pareceu uma pergunta sobre penosidade. Não existe uma legislação que defina a penosidade. Num congresso que nós fizemos dos juízes, nós chegamos à conclusão que não dá para caracterizar o que é penoso. O que pode ser penoso para mim não pode ser penoso para você, né? Para mim seria penoso torcer para o Flamengo, né? Mas muita gente acha que é penoso torcer para o Corinthians. Então, é uma questão muito subjetiva o que é penoso. Em relação ao trabalhador rural, a minha linha de decisão, eu admito o calor, o sol, né? Radiação não ionizante? Como fator de insalubridade, né? Foi feito por um perito, o Claudinei Panosso fez um levantamento para nós aqui
quase toda a nossa região, ele foi de região em região e foi lá medir a temperatura mês a mês. Então, nós chegamos à conclusão que na nossa região aqui, para os juízes que admitem a fonte natural de calor, né, fonte natural Sim, do sol como insalubre, que tem juízes que só entendem que somente poderia ser fonte artificial, e daí o sol estaria excluído, de que do período ali de setembro a março seria insalubre para o trabalhador rural. são em Mas torno de aí 8 meses, né? Em torno é, de 8 meses. falta disso aí. E somente para casos que a pessoa contribuiu, né? Não vamos pensar que isso aí vai se aplicar para quem não faz recolhimento. Isso aí já não tem cabimento, né? Essa insalubridade seria para quem é um empregado rural, né? Empregado de uma usina que é registrado e tal, e daí ele poderia pedir essa atividade especial, tá? Motorista de caminhão, depende do caminhão, né, Rogério? Tem caminhão que é muito melhor que meu carro aqui. Tem caminhão que só falta falar, que tem a Sim, frenagem de emergência, que esses Volvos novos aí, é mais confortável que muito carro de passeio. com Então certeza. depende do caminhão, vai ter que ver caso a caso. Aliás, um macete bom para vocês aí, peritos, Rogério, quando alguém perguntar se tal atividade é insalubre não, responder aquela frase típica da área jurídica. Depende. Depende. Depende, né? Depende do caso. Agora, o único lugar que eu já vi a expressão penosidade é lá no decreto 53.000, né? 831. Lá ele tem algumas atividades e agentes nocivos onde ele cita que é penosidade, né? Então, o único lugar também, muitas vezes alguns advogados fazem esse tipo de quesito, eu falo assim, mas qual é a fundamentação, qual é a base jurídica? Porque não tem base jurídica. Se for olhar os decretos, o único que cita penosidade é o 53.000, estou até com ele aberto aqui, ó, transportes rodoviários. Ele classifica como penoso. Né? Então, são algumas, magistério, ele classifica como penoso, e algumas outras atividades lá, então, que são caracterizadas até 28 de abril de 95, não é? Mas, de resto, nós, como peritos, não temos condições de afirmar qualquer coisa fora disso, né? Não tem outra legislação. A Sueli diz o seguinte, ó, peço que faça um relato dos principais casos de insalubridades da região de Londrina de acordo com a área industrial e comercial. Olha, Sueli, como qualquer área metropolitana, eu acho que a gente vai encontrar os mesmos casos de insalubridade que a gente de outras regiões. Nós temos indústrias aqui, metalmecânica, nós temos indústrias da área da alimentação, nós temos forte aqui a agropecuária, aí a parte de serviços, né, transportes coletivos. O que mais, doutor? Assim, de uma forma geral, eu acho que deve ser um modelo, não sei se é isso que ela quer que a gente fale, mas muito parecido com outras grandes cidades, regiões metropolitanas, né? Não tem grande diferença. Existe muita assim, incidência de determinadas perícias quando você tem uma grande indústria, né? Por exemplo, a Sadia. Né? Então, você pega a Sadia lá em Chapecó, então você vai ter muita questão relacionada a frio, Sim. né? Essa questão. Mas, de forma geral, é ruído, é contato com agentes contagiosos, né? Agentes bacteriológicos, bactérias, vírus, enfim. Então, não foge assim, não existe uma coisa muito fora do normal, né, em relação a isso. Eu acho que não Bom, o Fernando aqui na sequência, ele fala assim, os eletricistas residenciais ou que façam com equipamento de instalações elétricas similares que ofereçam risco, né? Bom, ok, ele só confirmando aquilo que eu comentei da NR16. Dr. Clayton Piccolotto, advogado de Cornélio Procópio. Olha aí, ó. Qual o entendimento dos senhores com relação às atividades penosas? É isso que o doutor já falou agora, né? Então, a gente já comentou aqui, né? Vamos ver, mais alguma pergunta? Doutor Márcio, um bom plano de contingência da Covid respalda a empresa de futuras ações trabalhistas ou a Covid-19 não será fruto de futuras ações por se tratar de uma pandemia? Eu tenho as minhas dúvidas. Depende, Rogério. Ninguém sabe o que vai acontecer sobre isso aí. Né? Ninguém sabe. Por exemplo, tem notícia em supermercado que todo dia
10, 15 funcionários são mandados embora para casa porque comparece com febre, né? Até agora eu não entendi por que esse pessoal que trabalha no supermercado está fora da lista de prioridades, né? De vacinação, já que é uma atividade essencial. Ninguém vai conseguir sobreviver sem ir ao supermercado, comprar seus alimentos, suas necessidades básicas. Então, não há garantia nenhuma, né? Não há nenhuma garantia, isso aí vai ser decidido somente no futuro. É verdade. O Newton Costa, nosso colega aqui também, que faz parte da diretoria da Sengeste, ele diz o seguinte, uma pergunta fácil, doutor. As perícias contábeis e médicas são realizadas em escritório. As perícias de engenharia são realizadas nas empresas e demandam custos. O que é feito para compensar os peritos e engenheiros? Nada. Nada. Se você não quer fazer a perícia, você diga que não quer e pronto. Não tem jeito, né? Não somos nós, juízes, que determinamos os honorários. Quem determina a tabela de honorários é o Conselho da Justiça Federal. Então, qualquer pleito nesse sentido tem que ser muito bem trabalhado politicamente no Conselho da Justiça Federal, e só depende do Conselho da Justiça Federal, não depende de mais ninguém, e não depende da gente, não depende dos juízes nem dos tribunais. Pergunta do Douglas Alcindo. Douglas Alcindo é lá de Francisco Beltrão. Pergunta boa dele. Diz o seguinte, ó. As avaliações de funcionários públicos, como perito, podemos considerar outras legislações que não o decreto 3.048? Olha, meu entendimento, depende qual o regime que ele trabalha. Se é um regime seletista, você vai adotar as legislações pertinentes. Se ele é estatutário, normalmente na legislação estatutária, ela remete a legislação previdenciária da CLT. É o que eu tenho visto. Doutor, se eu falei alguma bobagem, com certeza o senhor vai me corrigir. Fora alguma legislação, porque não tem como a gente saber todas as legislações dos regimes próprios, né, Rogério? Por exemplo, qual que é a legislação do regime do servidor público do município do Rio de Janeiro? Sim. Eu não sei, eu desconheço. Então, vai depender da legislação de cada regime próprio, né? Se ele tratar daquele assunto, vai ser ele que vai prevalecer, né? No âmbito federal, não tem, assim, conhecimento de alguma grande divergência, de alguma coisa, assim, que seja diferente. Não tem nada diferente na legislação federal, no servidor público federal, que seja diferente do seletista, né? Mas aí, tratando de cada estado, de cada município, aí só verificando a situação de cada um, né? O que eu já peguei em perícia de servidor federal, um determinado momento que eu fiz uma perícia, eu acho, de um servidor do IBAMA, a diferença, por exemplo, nos adicionais deles, de insalubridade, eles são adicionais que são calculados diretamente do salário nominal, não como normalmente somos dos trabalhadores que trabalham em empresas, que é em cima do salário mínimo, por exemplo, aí na questão trabalhista. Então, às vezes, tem essas particularidades que acabam só sabendo baseado numa perícia que a gente for fazer de um determinado local, não tem jeito, né? Mas a grande maioria... Vamos encerrar para a gente poder jantar, que eu estou sem jantar até agora, rapaz. Mas já tá com fome, doutor? Então tá bom, as considerações finais, doutor. Da minha parte, sempre pedir para os peritos terem bom senso. Se acontecer uma situação grave, que, por exemplo, assim, de vocês serem pressionados, seja por advogado, seja pelo dono da empresa, seja por quem seja, vocês batam lá na porta do juiz do processo, relatem o que aconteceu, né? E certamente o juiz vai lhe dar a guarida, vai lhe dar a proteção necessária para vocês desempenharem bem a sua profissão, bem o seu serviço. Maravilha. E em nome da Sengeste também, faço parte da direção, quero agradecer a sua disponibilidade, a sua paciência, a sua fome. E sempre é muito bom conversar com o doutor, é esclarecedor, e eu tenho certeza que ajuda no desempenho do nosso papel como peritos. O que um perito produz? Eu acho que a gente ajuda a produzir justiça. Esse eu acho que é um dos papéis fundamentais do nosso trabalho. Então, agradecer a todos que nos acompanharam e compartilhem. E
estamos à disposição também para qualquer situação, dúvidas e outras coisas mais que vocês vierem a nos procurar. Doutor Márcio, um abraço. Não vou torcer para o Corinthians ganhar, né? Os cálculos são que o Corinthians deve disputar ali a Série B para o próximo ano, mas não chego a esse ponto, né, de rezar por isso, tá bom? E parece que vai abrir uma vaga de perito no lugar do Dr. Rogério ali. Vocês estão vendo, né, gente? Como eu gosto do Corinthians. Aline e Fabiana. Só entramos aqui para fazer o encerramento. Muito obrigada a todos vocês que entraram na live, se inscreveram. Ao longo aí da semana, a gente vai estar mandando o certificado. Fabiana? Oi, boa noite, gente. Quero agradecer, doutor Márcio Augusto e engenheiro Rogério, pelas excelentes explicações. Vi pelos comentários que muitas pessoas gostaram da live, né? Então, agradeço de coração e pelo tempo aí cedido. Maravilha, nós que agradecemos. Uma boa noite a todos. Obrigado a todos.